Então é justamente essa questão que a gente tem que entender. Primeiro ponto, tem que fazer teu site. Tem que botar. Tem que fazer teu site. Por que o site? Quando eu fiz o meu, eu não entendi a dinâmica do site. Eu achava que era um investimento em uma ferramenta, ia ficar parada e ninguém ia acessar aquilo. Porque hoje ninguém, teoricamente, né? As pessoas querem ver logo o Instagram, que é uma coisa mais imediata. Ela está aqui no Instagram. Mas a questão do site, eu peguei e fiquei maquinando. Então, o que é que aconteceu hoje, depois de 2 anos? Todos os meus clientes vão para o site. Quer ver quem é o West, quer ver quem é a história do West, quer ver o que é que o West faz, quer ver o que é que o Wesley já construiu, quer ver quais são as provas sociais que o Wesley tem. E assim, dentro daquela educação do meu consumidor, ele já sabe o que é que o Wesley faz. E lá no site já tem uma história, já tem provas sociais, já tem. Não é uma metodologia nem um método. É o que o Wesley faz no dia a dia. Ali é um método de site. Coisas que foram construídas para dentro do site. As pessoas vão saber quem é João Paulo, porque otimiza o seu tempo, você responder a alguns clientes, e os clientes já vão sabendo o que é que já tem dentro do site, o que é que você já faz, o que é que você já constrói, quais são as empresas que você trabalha, os anos que você já tem de prestação de serviço relacionado à ginástica laboral. Então, aquilo ali, 70% da vida ela já está comprada. Você não vai negociar muito. E até a questão do CAC, o custo de aquisição do cliente. Você não vai gastar muito mais em tráfego, porque ali você já tem uma ferramenta poderosa, que é a fanpage, sua página pessoal, daquilo que você já construiu, daquilo que você já faz. O que é que está acontecendo? Você ainda está como se fosse a empresa amadora. Você não tem seu site. Toda empresa grande tem um site. Então, se você construir isso, você já vai se sentir capaz, mais ainda, de entender a dinâmica da tua empresa. O quanto a tua empresa é grande que ainda não enxergou. Demanda tempo, tudo demanda tempo, a gente sabe disso. Né? Mas às vezes a gente tem que parar bem aqui e corrigir logo isso. Por quê? Porque quando você fizer seu livro, o seu site já está dentro do seu livro. E vai ser o seu livro digital, as pessoas clicam lá e comprar um produto. É outro produto. Imagine só, uma empresa vai atrás de você, você já tem um livro escrito. É um livro de autoridade grande. Com a empresa de ginástica laboral, que você já pesquisou, que você já viu, que tem essa dinâmica, ou que você ainda não pesquisou ainda, é importante você pesquisar, para poder você ver se tem essa dinâmica que a sua tem, na prática. Nem de site, nem vejo metodologia, nem Entendeu? vejo livro. Nem vejo... Então é isso que você tem que entender. Eu construí o site para ontem. Tem até uma pessoa lá em Babalho que fez o meu site. Se tiver outro, pode também para fazer. Mas é bom uma pessoa próxima porque você fica conversando com a pessoa, Certo. tirando todas as dúvidas, Uhum. fazendo tudo. Então isso aí é para ontem. Site. Você para um pouquinho aqui no operacional, volta um pouquinho para o tático, o planejamento, para construir esse site. E lá você vai ter todos os seus colaboradores, a história de cada um, todas as empresas que você já prestou serviço, todas as provas sociais das empresas que você presta serviço. Mas não seja uma prova social que tem no livro. Uhum. Quanto tempo você já presta serviço aqui? Ainda Muitos 15 anos. anos. Então isso aqui é uma gigantesca para você estar no seu site. São Luís, empresa, óleo, nacional laboral. Para pouco tudo. Porque quando as pessoas abrirem, E é engraçado, ó, por exemplo, uma das empresas que a gente está atendendo agora, assim, ela chegou, assim, a gente chegou através dela depois de uma indicação, mas ela relatou exatamente isso, cara. Eu procurei e não achei. Então, isso que já era para estar acontecendo aqui ano passado, e eu procurei e não achei ninguém. E quem eu achava, por exemplo, não era, não tinha nota fiscal, ou seja, não era formalizado. Entendeu? Assim, não era empresa. Então, o B2B ele tem essa característica. A galera precisa, né, contratar uma empresa para prestar serviço para a empresa dela. E ela disse, rapaz, quem eu achei que podia dar certo, não tinha essa estrutura de empresa. Então, assim, eu procurei e não achei. Tá aí
um indício de que a falta que tem, a escassez que é um site de uma informação que estrutura de uma empresa como essa. Isso Certeza. é verdade, realmente. E dentro dessa proporção, dessa magnitude, para poder você construir a sua história dentro desse livro, são essas características que você tem que começar a se perguntar e a começar a escrever. Você vai escrever a sua história no papel rápido. Sou João Paulo, educação física, muitos anos, iniciei disso, comecei com isso, a empresa disso, sou funcionário público, mas eu me sinto mais bem na minha vida. É uma história, você vai fazer uma narrativa sua. A partir desse ponto, que a gente vai começar a entender o seguinte: um livro de ginástica laboral. Como seria o tema desse livro? Ginástica laboral, chão de fábrica? Não sei. Ginástica laboral, cheio de fábrica? Não sei. Eu poderia fazer uma pesquisa rápida e ver o que é que se encaixaria de acordo com a sua demanda. Mas o que é que vai se encaixar? Quando fizer a tua história narrativa. Pega a análise do perfil, que tu escreveu dentro da tua história de ginástica laboral, dentro da tua empresa, e a gente formata o perfil da tua empresa. Quando ela formatar, a gente pensa no tema do livro. E depois o que é que tem que ser feito? E isso seria um livro técnico também, né? Assim? Sim, outro livro mais técnico. Depois você já poderia lançar a segunda edição. Um livro mais emocional, a ginástica laboral da tua empresa. Eu fiz agora do MR 360, já está quase tudo pronto. Só são 45 páginas, não precisa esticar muita coisa não. Ele é muito técnico o livro. É tudo a volta ao raciocínio clínico, para depois se livrar. Aquilo que eu faço no meu dia a dia. Então precisa ser uma coisa grande. Porque se fosse uma coisa grande, aí eu tenho que fazer mais citações, mais outras situações, então ia se tornar uma coisa esticada. Eu não quero que se torne um enxuto daquilo que eu faço. Eu tentei compilar o mais breve possível de tudo aquilo que eu faço durante todo o tempo, 45 páginas. Eu já comecei a formatar outro livro, agora o outro livro já é mais emocional. E esse tu começou com essa história. Pegou ali a tua E história, e dentro da tua história, foi exatamente. discorrendo para o que o teu trabalho te trouxe hoje, o que você faz dia a dia, e como é que você pensa, e como é que a pessoa. Para poder a pessoa entrar dentro do livro e entender qual é a minha dinâmica. Com um raciocínio mais simples. Nada complexo. Que a pessoa leia e diga, rapaz, é uma coisa diferente. Realmente, o que ele está dizendo no livro é o que ele faz. Não tem nada de diferente. E o outro livro que eu estou lançando ele já é mais emocional, que é Movimento com Propósito. É tanto que o primeiro tema do livro, o primeiro capítulo do livro, é treinamento sem alma. Já mostra realmente outra pegada Já aí. é outra coisa. Tá entendendo? E por aí vai. Então, a gente segura um, depois já coloca o outro mais emocional. E o outro, eu vou fazer essa dinâmica com você do primeiro, eu não vou lhe dar, vou lhe vender, você tem que me comprar isso, para poder você entender o outro, daqui a pouco você já vai fazer isso com outra pessoa. Porque a proposta é essa. Induzir alguém do seu grupo que tenha expertise em alguma coisa e induz esse cara a fazer isso. Porque só vai se funcionar se for desse jeito. Porque se tu ficar só para tu não vai ser o escritor. Vamos ser só um obeso mental. E a proposta é essa. Então, ser um, depois de forma emocional, depois já pode fazer outro mais técnico de novo. E quando você lançar o primeiro, você vai enxergar inúmeras possibilidades do que o outro pode transcorrer. Quando tu lançar o segundo, tu já vai enxergar outras possibilidades da coisa da pintura. É só ponto ligando, sabe? E aí não tem mais fim. Por quê? Porque depois que fizer todo o esboço, toda a estrutura, a gente vai lançar o projeto para a Academia Brasileira de Livro, ser aprovado, pegar o ISBN, pegar o código de barra, depois colocar na contracapa, e assim ele está autorizado para poder ser publicado e comercializado. Todo esse trâmite, mas isso aí é rápido também. Paga um valor, não é um valor grande, um valor de R$ 250, eu paguei R$ 170. E aí dá para ser construído. O primeiro ponto é você falar sobre você.
E dentro dessa proposta sua de história, você mandando, eu já vou lhe ensinar como é que você faz isso o mais rápido possível, que era para você estar usando isso de uma forma a seu favor. Tu acha que esse pessoal que faz desse tanto de livro mensalmente, tu acha que ele faz como assim na tua cabeça? O que é que tu Cara, imagina? Diz aí. é uma coisa que eu não tenho nem assim, para imaginar, eu acho que tem que ser aquela coisa, parar, sentar, escrever, e assim, que demanda muito trabalho, né? Imagino isso, que demanda muita dedicação em você estar escrevendo ali. Então, isso é inevitável. Mas de onde é que aquela galera tira tanta informação para colocar e ter 200 páginas e ter uma ideia de como é a linha de raciocínio, entendeu? Para chegar nessa conclusão. Então, você me dizer, não, comece escrevendo sobre a sua história. Ah, beleza. E aí você vai escrevendo. E qual é o fio da meada? Não, é você narrar de onde você começou e como você chegou a estar fazendo o que você faz e agora você destrincha o que você faz. É um Se confronto for. grande, né? É, Porque você vê o seguinte, você já tem muito tempo como profissional. Você já tem uma empresa que funciona há muito tempo. Você já é mentor. Você já ensina outras pessoas, você já influencia outras pessoas. Você tem um posicionamento, uma postura diferente. Mas você não quer mais. Você quer uma coisa que, certeza, certeza. diga assim, não é questão de me sentir. É questão de eu merecer aquilo que eu já faço há muito tempo e eu tenho que ter isso. Certo, Né? Eu tenho que sim, ter isso, porque a baladeira ela vai esticando. E as pessoas ela ficam esperando mais da gente. Infelizmente. Você tem que, não pelos outros, você tem que acompanhar o ritmo que você está. Para poder você entender e saber o seguinte: tudo é um desafio. É uma coisa nova. E buscar outras alternativas daquilo que eu já faço. Isso ali já está rodando, já está estabilizado. Mas eu preciso ter outros impactos comigo mesmo para poder esse negócio construir mais. A ideia do livro é essa. E na hora que você lançar o seu livro, você vai entender o seguinte: não sei quantas pessoas vão ler, mas eu fiz o meu livro. É uma coisa que eu tenho que fazer. Eu tenho que deixar um legado para alguma coisa. Se eu falo de ginástica laboral, se eu influenciar as pessoas na empresa, se eu mudo a visão e a perspectiva de algumas empresas em relação à ginástica laboral, muda a vida das pessoas, uma rotina de uma saúde melhor, procure se cuidar melhor através da ginástica, então eu tenho que fazer alguma coisa que possa impactar até a própria empresa que já presta um serviço há muito tempo. Eu tenho que dar algum manual a ela, de brinde, que elas entendam que isso ali realmente está funcionando e o que ela me conduziu a eu fazer isso. E o que lhe motiva é a empresa que você trabalha. Você presta seu serviço. E você ir construindo essas ideias. Qual foi a primeira empresa que fechou o primeiro contrato? Entendeu? Eu vou resgatando. Como foi esse primeiro contrato? Aí você diz, ué, a gente vai falar no livro só da minha história, que é ginástica laboral. Eu posso falar como é que fecha um contrato dentro desse livro aqui? Pode ter capítulos que um falam sobre capítulo isso. sobre isso. Construa essa narrativa dentro do livro. Não é um livro mais técnico. Uhum. Porque quando você fizer a parte da sua história, que a gente fizer análise do perfil, que eu vou lhe dizer como é que funciona, e você vai colocar, aí depois o outro direcionamento é o seguinte: construa capítulos do livro de ginástica laboral de acordo com o meu perfil, de acordo com a minha história e com a empresa que eu tenho há mais de tantos anos. Aí os capítulos vão acontecer. E você vai se confrontar. A questão não é escrever, a questão são as perguntas que você tem que fazer a você mesmo. Esta é a resposta. O resto é resposta. E aí vai transcorrendo. E aí vai transcorrendo. E vai transcorrendo. E nessa pegada foi 3 anos para fazer 45 páginas. Eu imagino isso. Como é que pode ser tão rápido? Né? Assim, acho que depois que saiu primeiro, aí né, É, com essa 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 dinâmica, dinâmica, porque o resto fica é no seu fluido. drive, né?
as situações que você mesmo vai construir. Eu podia fazer aqui o seguinte, não, eu posso fazer o seguinte, me autoriza a fazer um lixo de ginástica laboral e eu construí o livro e quando vender o livro eu quero 10% de cada venda do livro. Eu queria fazer isso contigo, Uhum. entendeu? Mas eu não quero fazer isso. Você fala sobre a sua história. Porque você tem capacidade de fazer isso. É por isso que eu estou dizendo, eu não vou lhe dar o livro, eu vou lhe vender, você vai ter que me pagar por isso. E como é que seria isso? Como é que seria essa estrutura? Assim, como é que isso é negócio entre você? Como? Não, eu estou dizendo uma narrativa que Sim, poderia fazer, né, em relação a isso. Eu poderia só chegar a dizer o seguinte, meu Paulo, me dê aí a questão da ginástica as laboral, que eu construo informações. aqui, e pode só. Não, mas eu não quero isso não. Eu quero que você venda o seu livro, eu quero que você ganhe o seu dinheiro. Você vai me pagar só pela questão da construção e das ideias do livro. Só isso que eu quero. Porque quando eu disser isso aqui, você repara, você vai dizer, ué, é tão simples. Mas de fato é tão simples. Mas aquela história, o óbvio só é óbvio com o olho treinado. Enquanto o cabo nunca enxergou, nunca viu, Exatamente. É, o caminho não está claro. não está claro. É justamente isso. Né? E a primeira coisa que você tem que fazer, essa ideia, você vai me pagar R$ 1.000 por isso. E aí, o que é que a gente bola nisso? Por exemplo, R$ 1.000 por essa clareza do caminho. Já É, ó, é aqui. Começa por aqui, depois o próximo passo isso, é esse, depois o próximo passo é esse, esse isso. e esse. Vai ser tão claro, João Paulo, que às vezes, assim, eu demorei um pouco para poder, eu me martelei, né? É, Mas é bastante. uma coisa que eu estou lhe vendendo por isso e você não der a ninguém. Tem coisa que a gente não dá, a gente tem que vender, É. né? E, e vai ser uma coisa assim rápida, surreal para tu. Vai mudar a vida da tua empresa. Porque eu fiz isso na mentoria, vou abrir isso aqui para você. Fiz isso com a mentoria com as 4 pessoas que estão terminando a mentoria agora, as 5 pessoas. E foi uma coisa rápida, foi uma coisa surreal, cashback. Para quem me comprou a mentoria por R$ 2.000 cada um comprou por 2.000. Uma mentoria a nível que nós estamos aqui, Cariri. Eu vejo aí várias pessoas. Mentoria cara. E olha só quem comprou. Pessoas que terminaram a faculdade agora. Eu não fiz anúncio, eu fui no privado, analisei o perfil e vi que aquelas pessoas compraram. E eles compraram. Já estão trabalhando, já estão dinamizando a questão da mentoria e já tem clientes relacionados ao raciocínio. Já estão colhendo frutos em relação a. Eu disse a ele que era uma coisa rápida. Por quê? Porque tudo que a gente enxerga hoje no treinamento são coisas complexas que os outros querem fazer. E há uma lacuna grande a ser preenchida. Fazer o simples. De uma forma básica, 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 básica. Porque o cliente que já treina errado, já se lesiona, quem é sedentário, ele já tem lesão. Olha só. Então você não precisa inventar coisa concreta. Você precisa tratar. Você tem que ser gestor de saúde. E na nossa dinâmica, tudo começa pelo chão, para a pessoa entender. Você não vai tratar uma pessoa que tem uma dor lombar, um espondilite, uma lesão na coluna e você vai colocar ele em pé. Você tem que colocar ele lá com segurança. De forma simples e clara. Se for para fazer 3 exercícios, você faz 3 exercícios. Ele tem que entender que quem está no comando é você, não é ele. Porque ele for lhe procurar, já sabendo que tem dor, tem limitação, tem Provavelmente já problemas. testou um bocado de coisa. Já foi entrado um bocado de coisa, cara. Ele quer segurança, ele quer paz no corpo dele. Tá entendendo? Então, dentro dessa proposta, você já vai fazer o seguinte: você vai pagar, você vai pagar uma ferramenta que era para você já estar fazendo isso faz tempo. Se você usa, você não usa com frequência de maneira correta. Não usa com a certeza como ela tem que ser usada. Você vai pagar uma ferramenta que se chama IA. Tem o chat GPT, mas eu já vi vários combos. Por Hum, exemplo, hoje o chat GPT
o GPT custa em torno de R$ 100 por mês. Aí eu já vi algum anúncio, né? Combos de várias IAs, que, por exemplo, uma é boa para imagem, Sim. outra é boa para. Não, ele atualizou bem, o ChatGPT. Pois é, outra é boa para não sei o quê. Você sabe o que é prompt? Sim. Pronto. Você vai construir o prompt da sua empresa. E não deixe ninguém mexer no seu prompt. Primeira coisa, a gente vai educar o prompt da sua empresa. E não é a IA que vai fazer. É o João Paulo que vai fazer. O prompt seria tipo um comando, né? Que é dado ali, só que Isso. corre da forma correta, Sim. escrito para ele entender, porque eu já entendi que Sim. o ChatGPT, quanto melhor o comando, quanto melhor a pergunta, quanto melhor a informação que você dá, o pedido que você faz, com mais detalhe, com mais informação, melhor a resposta dele. Sim. Então, quando a gente pede de qualquer jeito, aí ele manda uma coisa que não era o que você queria. Exatamente. Mas é porque você não soube fazer esse próprio, não soube fazer o pedido da forma como você quer que ele dê o resultado. Então, assim, eu já vou ensaiando ali, mexendo e tal, mas, como eu disse, a minha ideia agora é assim, é abrir, eu tenho que soltar para poder receber. Então, eu estou deixando alguns alunos. Eu tenho até aqui já um capítulo do livro. Um capítulo não. O nome do livro, se você quiser, né? Ginástica laboral não é pausa, não é aluno tal. Aqui tem uma estratégia do livro que ele pode ser construído o seguinte: ginástica laboral dá pausa ao raciocínio clínico aplicado. Você pode pensar em vários outros nomes do livro para você. Porque a gente só vai construir o tema, a narrativa, o prefácio, depois que tu fizer a narrativa da tua história. Primeiro ponto. Depois que for feito isso, aí tu vai começar a se confrontar. E isso vai ser feito assim, tu vai se emergir com aquilo que tu quer. Vai estar motivado para escrever. Eu já tinha pensado, sabe? Eu me aprofundei. Mas, assim, o livro era uma coisa que me interessava. Mas quando você falou, eu digo, pô, cara, legal. Eu já tinha imaginado isso. Eu não achava que estava na hora. Por exemplo, o que, é que eu estava fazendo agora? Eu estava sendo a minha perturbação ali. Cair para dentro das vendas. Sim. Entendeu? Cara, cair para dentro das vendas. Bora vender, bora atrás, prospectar, captar, captar, captar. E eu tenho medo de deixar do livro e eu desfocar de novo nas vendas. Porque, assim, nada acontece se eu não vender a parada, né? Se eu não botar para rodar, se eu não testar. Assim, o teste já foi feito, tá rodando bem fora. Eu tinha medo de colocar fora e dar errado. Assim, de, por exemplo, não, o jogo abri lá com o cara e o cara foi lá e furou, ou então replicou o método, sabe? Errado. Captou aqui errado, ou então montou para ele, foi embora e me abandonou e tal, mas isso é inevitável, pode ser que aconteça. De tudo que você paga, toda pessoa que você pega para treinar, pra ensinar, mentorar, o cara de repente pode chegar ali e dizer, não, eu vou fazer para mim. Você está aqui me abrindo aqui a história, uma proposta de um livro, eu posso dizer, tá, peguei aqui as ideias, vou fazer o meu e vou vender também uma parada de um livro. Então, assim, é um risco que a gente corre quando a gente passa a ensinar ou trazer alguma, ou apresentar como faz. Né, pra outra pessoa. E eu ficava nessa história, mas eu vou arriscar, vou testar. Até então, vem funcionando. E hoje eu não tenho mais esse medo de que não posso o cara sair, montar o dele e perfeito. O que, é que eu posso fazer para melhorar o meu? Para fortalecer o meu ou para continuar replicando o meu? Assim, é natural. Mas eu ainda não passei por isso. Agora, como eu estava dizendo, meu foco agora está em assim, cara, eu preciso fortalecer o meu comercial. Eu bato perna na rua. Como é que eu trago mais clientes? Como é que eu trago outra empresa? Porque eu tenho fôlego para aplicar. Eu tenho hoje 8 profissionais, mas ainda subutilizados. Então, assim, eu posso botar essa galera para, sabe, eles têm folga para atender mais gente, entendeu? Mais empresas. E assim, paga melhor do que estar na academia, paga melhor do que hora aula de professor, paga melhor do que alguns já têm um nível de personal trainer, então para essa galera não é os que eu vou trazer para mim. Vou trazer para quem está também. O cara que saiu da faculdade, está querendo chegar ali, está querendo entrar no mercado, ainda é professor de salão, e isso eu conflito ele diretamente com isso. Cara, tá aqui. Mais mobilidade, mais flexibilidade,
paga melhor, ganha melhor e tal. Então, assim, estou atraindo essa galera. E eles têm ainda margem para eu espremer. Então, assim, eu estou querendo entrar, bicho, forte agora no comercial. Tem 8, 9, 10 empresas, bora 11, 12, 13, 14, 15, e meta de faturamento e tal. E o livro pode ser, por exemplo, o site. Gostei muito da ideia, cara, realmente. Eu quero até o contato do cara que faz. Por quê? Porque é até assim, é posicionamento de empresa profissional. Então, a empresa que está me contratando, ela é uma empresa profissional, ela não está ali brincando com números, ela não está ali é, fingindo para ver se dá certo. Não, ela tem um negócio já na certeza de que vai dar certo. Eu preciso apresentar isso, me posicionar como isso. Outro dia eu recebi um feedback de um colega que disse, cara, eu tenho olhado para tu ultimamente e eu tenho visto que tu mudou muito tua skin, assim, tua aparência, tua forma de se comportar e tal, de se vestir, de trabalhar, e isso vem sendo intencional, efetivamente, sabe? Por quê? Porque, cara, eu não quero mais ser e nem sou mais um professor igual aos outros dentro da sala de musculação, Fez entendeu? sentido tudo Não, aquilo que a gente fez no projeto.